Salve galera, o tema do vídeo de hoje é China, transição socialista e temporalidade histórica. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Veja, eu decidi gravar esse vídeo porque nos últimos dias, nas redes sociais, teve um debate sobre teoria da transição socialista que eu achei muito interessante. Eu até escrevi um texto para o blog da Boitempo, comentando o debate entre o Elias Jabbour e o Botelho, tá aparecendo aqui a imagem do texto, que também pega esse debate do que é a transição socialista. Veja, eu acho que existe um desvio intelectualista e idealista num debate sobre o que é a transição socialista. Esse desvio, ele desconsidera que os critérios de observação do que é uma experiência socialista e o sucesso em teorias X ou Y são condicionadas pelo tempo histórico. O que é que significa isso? Vamos começar a traduzir essa afirmação. Veja, primeiro, Engels, num famoso texto, que é uma carta, Engels fala que o ideólogo é aquele que não compreende as determinações de sua época histórica. O sucesso de determinadas teorias, conceitos, abordagens não é uma espécie de meritocracia do conhecimento, gente. A coisa não é assim, o autor de mais sucesso, a teoria de mais sucesso é porque é a melhor. Não, sabe? Isso é falso. Existem várias e várias determinações, várias relações que explicam por que algumas teorias, alguns autores, alguns livros fazem mais sucesso do que outros. Vou dar um exemplo para vocês. Vejam, o debate sobre a União Soviética não ser uma experiência socialista, mas sim um capitalismo de Estado, existe desde o começo da Revolução Russa. O Karl Kautsky, em 1919, aliás, ele começou em 17, mas 19 principalmente, já falava que na Rússia, na verdade, era uma revolução burguesa e não uma revolução socialista, e a Rússia não estava construindo o socialismo, mas sim um capitalismo de Estado. A ideia de que existe um capitalismo de Estado e não socialismo é muito antiga, só que ela fazia mais sucesso nos anos 50 e 60 do que nos anos 20, 30 e 40. Por que, Jones? Vocês acham que é só coincidência? Vocês acham que é porque os argumentos para dizer que a União Soviética era um capitalismo de Estado e não socialismo nos anos 50 e 60 eram melhores que nos anos 20, 30 e 40? Na verdade, não. Veja, vou dar uma explicação para vocês. Note, em 1929 começa um negócio muito importante, que é a crise do capitalismo, a partir da quebra da Bolsa. A partir de então, você tem uma explosão mundial do desemprego, um aumento substantivo da miséria, da pobreza, da fome, de todos os aspectos de que é uma crise capitalista. Em paralelo a essa crise de 29, a União Soviética iniciava seu processo de industrialização acelerada, coletivização do campo e desenvolvimento das forças produtivas a partir de uma economia planificada. O mundo olhava para a União Soviética e via uma coisa que é bem simples e objetiva. Bicho, a União Soviética não tem desemprego. A União Soviética está acabando com o desemprego. E todo mundo capitalista, o desemprego estava explodindo. Então, você tem aqui na União Soviética um fenômeno que a gente não encontra na maioria dos países do mundo. O mundo capitalista está mergulhado em desemprego. A União Soviética está acabando com o desemprego e, a depender da época, nos anos 30 já tinha acabado. O mundo capitalista está se acabando em precariedade, em miséria, em pobreza. A União Soviética está construindo a maior rede de creches, escolas, pré-escolas, universidade, e metrô de Moscou, e não sei o que, e por aí vai. Ou seja, há todo um condicionante de época histórica que fazia com que você olhasse para a União Soviética e pensasse, é óbvio que isso é o socialismo, sabe? Por que isso? Você fazia um contraste entre o que se passava na União Soviética e o que se passava no mundo. Então é por isso que vários e vários intelectuais, vários e vários pensadores ultra sofisticados olhavam a União Soviética nos anos 30 e 40
como um exemplo de construção socialista. Não é porque eles eram stalinistas em particular, embora alguns fossem bem stalinistas e bem fãs de Stalin. Não é porque eles não leram Marx. Eles não leram Marx e eles não sabem que o socialismo é a superação da lei do valor, falta ler Marx. Não, velho. Porque existe uma determinação de época histórica em que a União Soviética apresentava características imediatas na aparência do fenômeno que condicionavam o pensamento a ver aquela experiência como uma experiência de realização do socialismo em contraste com o mundo capitalista. Por que nos anos 50 isso muda e passa a fazer muito mais sucesso as teorias que viam a União Soviética como capitalismo de Estado? Foi por causa das denúncias do Nikita Khrushchev no 20º Congresso, o famoso crime de Stalin? Veja, isso teve impacto, mas eu não diria que isso é o aspecto fundamental. Sabe por quê? No pós-Segunda Guerra Mundial, o que diferenciava como elemento mais imediato, mais chamativo a União Soviética do mundo capitalista vai perdendo efeito. Porque no pós-Segunda Guerra começa a construção do estado de bem-estar social. Na Europa Ocidental, né, na maioria dos países, não em todos. No pós-Segunda Guerra Mundial começa um crescimento, um fortalecimento da política desenvolvimentista na periferia da América Latina e vários aspectos da política soviética, chamativos para o mundo dos anos 30, por exemplo, deixaram de ser uma particularidade da União Soviética. Então a ideia de nacionalização de setores estratégicos da economia para planejar o desenvolvimento econômico, o avanço para uma situação de pleno emprego, a construção de redes de serviços públicos universais, a ideia de um planejamento urbano, de você criar cidades planejadas de maneira sistemática, com equipamentos públicos, com grandes obras, com a capacidade interventiva do Estado. É curioso como a experiência de planificação soviética fez com que em vários países do capitalismo central e do capitalismo periférico se adotassem políticas de planejamento estatal dentro, inclusive, da dinâmica capitalista, né? E o que fez com que o que fazia na aparência mais imediata do fenômeno, a União Soviética, se destacasse do mundo capitalista, passa a ser muito mais generalizado, de novo, na aparência do fenômeno, no pós-Segunda Guerra. Aliado a isso, você tem outras experiências socialistas, como a experiência da Revolução Chinesa, que tem um apelo de autogestão operária, no caso da China, inclusive autogestão camponesa, autogestão comunal, e que tem um apelo da democracia direta, que fazem com que você olhe para a China como, a China tem um aspecto aqui de autogestão camponesa, de comunas, não sei o que a União Soviética não tem. Então é claro que a China é o verdadeiro socialismo e a União Soviética é um mero capitalismo de Estado, é um capitalismo com bem-estar. Então você cria toda uma conjuntura de época histórica que tendencialmente as explicações que enquadravam a União Soviética como capitalismo de Estado e não como socialismo, vão fazer mais sucesso, percebe? Ou seja, a circulação das ideias depende também do quanto essas ideias estão casando com a aparência do fenômeno e com os aspectos mais imediatos, que aparecem mais visíveis de uma época histórica. Então, quando Charles Bettenhauer, eu não sei falar o nome dele correto, eu acho que é isso, enfim, ele lança o livro A Luta de Classes na União Soviética, e o livro foi um sucesso mundial. Gente, a tese do Charles não é nova, né? Não é nova, assim. Claro que tem inovações ali, faz um debate de um marxismo estruturalista com influências do maoísmo e tal. Mas, assim, seria muita ingenuidade alguém achar que o livro do Bettenhauer fez sucesso porque foi o melhor livro escrito na defesa da tese que a União Soviética é um capitalismo de Estado. Não, fez sucesso porque foi naquela época histórica e porque tem outras determinações. Foi um autor francês que escreveu um livro, né? E aí, de novo, ninguém vai ser ingênuo de achar que existe uma meritocracia do conhecimento, que se um francês e um brasileiro escrever um livro sobre o mesmo tema, vai circular mais quem é o melhor. Não, tendencialmente vai circular mais o livro do francês, porque a França é um país do centro do sistema capitalista, que tem uma influência cultural e acadêmica mundial, que o Brasil não tem, por aí vai. Por que eu estou falando tudo isso? Veja, nos últimos tempos sobre a China, o debate se a China é ou não uma experiência socialista, tem surgido uma tendência, que ao meu ver é uma tendência idealista, que é dizer que as pessoas que falam que a China é socialista não leram Marx, não entenderam Marx. Porque se entender Marx bem, não se fala que a China é socialista.
O que eu acho interessante nesse debate? Gente, houve uma tendência mundial, no final dos anos 80, de entender que a China tinha abandonado uma ideia de transição socialista. Então isso foi tendência nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, na América Latina, no Brasil e por aí vai. Quando o Vladimir Pomar lança o livro O Enigma Chinês, para defender que a China ainda era socialista, mesmo com as reformas de mercado que começavam ali a serem aplicadas na época do Deng Xiaoping, o Pomar estava nadando contra a corrente. Já era uma tendência da esquerda mundial considerar que a China estava abandonando um projeto socialista e estava aos poucos restaurando o capitalismo. Por que isso acontecia, gente? Porque no olhar conjuntural mais imediato, tudo que estava acontecendo na China, o pensamento mais imediato era condicionado, toda a época histórica que se tinha, a olhar a China como uma experiência que abandonou o ideário socialista. E as figuras que passaram anos defendendo que a China continuava uma experiência socialista, como o Vladimir Pomar, tinham menos audiência, por determinação de época histórica. O David Harvey, quando ele lançou o livro Uma Breve História do Neoliberalismo, e ele coloca o Deng ao lado do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, falando de neoliberalismo com características chinesas, isso não chocou muitas pessoas, porque é isso, porra, parecia que estava certo por essa época. Então era tranquilo nos anos 90, nos anos 2000, falar que a China não tem nada a ver mais com socialismo. Só que, a partir do governo do Hu Jintao, você tem uma série de mudanças na política chinesa que se aceleram com o Xi Jinping, e aí vem uma tendência mundial que tem rebatimentos diferentes em cada país, que volta a ver a China como uma experiência de transição socialista. E aí veja, mais que um debate meramente intelectual sobre os critérios de transição socialista na obra de Marx e se a China se enquadra ou não, é necessário, gente, uma explicação teórica de por que nos anos 90 quase ninguém defendia que a China é uma experiência socialista e por que hoje tem cada vez mais gente defendendo que a China é uma experiência socialista. Então, mano, por que Cauê ama Xi Jinping? Sabe? Não dá para chegar e dizer que Cauê não leu Marx. Isso é uma explicação idealista. Isso não é marxismo, inclusive. Percebe? Isso não é marxismo. É necessário explicar o que é esse fenômeno. Por que, inclusive, jovens, intelectuais... por que o David Harvey, que escreveu um livro dizendo que a China tinha adotado o neoliberalismo, deu uma entrevista outro dia desse, que vou colocar o link, tá aparecendo aqui, o David Harvey falando assim, eu acho que a China, o caminho está em aberto, pode ser que a China esteja assim caminhando para uma renovação da experiência socialista. Então, o mesmo David Harvey, que disse que a China aderiu ao neoliberalismo, fez uma autocrítica. O que foi que aconteceu, gente? Qual é o movimento da realidade que está condicionando esse pensamento? Porque, veja, muito se debate sobre o Elias Jabbour, né? O Elias Jabbour é meu amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho pessoal por ele. A gente tem várias discordâncias políticas, a gente não pensa o marxismo da mesma forma, embora tenha algumas concordâncias. A gente discorda em termos de estratégia para o Brasil, tanto é assim que o Elias é militante do PCdoB, eu sou militante do PCB. Só que eu vejo uma tendência que eu acho muito engraçada na internet, que é assim, dizer que o Elias é revisionista, que o Elias não leu Marx, que não sei o quê, papapá, e que o Elias faz sucesso porque as pessoas são mal formadas no marxismo. Veja, eu estudo a obra do Elias há muito tempo. Antes, inclusive, da gente ser amigo, eu já tinha lido a tese de doutorado do Elias. O debate que o Elias faz sobre a China é um debate que o Elias faz há mais de 20 anos. Então, há 10 anos atrás, pouquíssimas pessoas davam atenção à defesa que o Elias fazia de que a China é uma experiência socialista. Claro que o Elias mudou, incorporou novas categorias. Por exemplo, o debate que o Elias faz hoje sobre nova economia do projetamento, ele não fazia 15 anos atrás. Mas o sentido de olhar para a China como ainda uma experiência socialista, uma experiência socialista exitosa, o Elias fazia isso há 15, 20 anos atrás. Por que há 15 anos atrás o Elias não fazia o sucesso, não tinha a repercussão que ele tem hoje? É por quê? Porque o Elias começou a usar a internet, as redes sociais? Não, velho. É porque as mudanças que aconteceram nos últimos anos na China fizeram com que um conjunto de pessoas olhasse para a obra do Elias como uma explicação para essas mudanças, sabe? Então,
Porra, a gente olha hoje para o mundo capitalista. O que é o mundo capitalista? É um mundo com cada vez mais desemprego, precariedade e miséria. Essa é a tendência da China? Não. A gente olha para o mundo capitalista hoje e a tendência do mundo é cada vez mais especulação financeira, financiarização, uma economia mais cada vez subordinada aos movimentos especulativos do capital. É isso que acontece na China? Não. A gente olha para a economia capitalista e a tendência é cada vez mais ignorância, fake news, neofascismo, negacionismo. Porra, na tão adorada Europa, você que gosta muito da Europa, tem um bocado de marcha protesto anti-vacina, porra. Tá ligado? Várias paradas contra passaporte de vacina na França, na Itália, na Inglaterra. Isso acontece na China? Não. A tendência é cada vez mais hoje privatizar serviços públicos, atacar a educação pública, a saúde pública, universidades públicas, assistência social pública. Essa tendência na China? Não. A tendência é cada vez mais hoje atacar sindicalismo, sindicatos, organizações laborais, fragilizar os vínculos empregatícios da classe trabalhadora, inclusive com um debate sobre uberização da força de trabalho. Essa é a tendência na China? Não. Aliada a isso, há um processo de revalorização do marxismo, né? O Xi Jinping, porra, naquele discurso de aniversário do partido que o Cauê chorou, o Xi Jinping falou assim: tudo que a gente tem na China a gente deve ao marxismo. E aí, porra, a China não tem pouca coisa, né? Cá entre nós. Então, veja, é natural, inclusive, que um conjunto de pessoas olhem para esse movimento da realidade chinesa e busquem uma explicação como a que Elias oferece. E aí, veja, preste atenção, eu não estou dizendo que Elias está certo, percebe? Agora, você não vai conseguir dar a mesma resposta que você dava sobre a China nos anos 90 e hoje, porque é um movimento da realidade, gente. O debate sobre as experiências socialistas e sobre o que é socialismo responde a determinações de época histórica, ao próprio movimento do real das contradições. Então, por exemplo, hoje é muito difícil alguém falar, por exemplo, do critério para definir o que é uma experiência socialista fora de um debate de combate às opressões. Há 50 anos atrás, isso tinha muito mais visibilidade no âmbito das mulheres, mas, por exemplo, no âmbito da população LGBT, da diversidade sexual, isso não era um critério. Hoje é. Hoje é muito difícil você falar que há uma experiência socialista e tem uma política de Estado oficialmente LGBT-fóbica. A galera vai dizer, porra, isso não é socialismo, percebe? O critério muda. Assim como nos anos 50 e 60, a reforma agrária tinha um peso no debate público muito maior do que se tinha hoje. Então, quando Cuba começa a fazer sua reforma agrária, porra, a galera olha para aquilo ali, meu irmão, caralho, a Revolução Cubana, porra, muito foda. Hoje, o debate sobre a questão agrária já é diferente. A pauta da reforma agrária tem um apelo menor no âmbito do debate das esquerdas mundiais. Então, por exemplo, o papel de uma reforma agrária, de uma política agrária como critério de transição socialista, hoje é menor na hora da análise histórica do que nos anos 50 e 60. Aí alguém pode falar corretamente, vai dizer assim, mas Jones, seu discurso é relativista e historicista, porque ele não está colocando os critérios objetivos do que é uma transição socialista. Veja, existem critérios objetivos. Só que esses critérios objetivos têm também historicidade e variam historicamente. Esses critérios objetivos se dão de acordo com a própria tradição marxista, com a obra de Marx, Engels, Lenin, Companhia Limitada, e com as próprias tarefas concretas de um processo de transição socialista em cada formação econômico-social, em cada época histórica. Então, nos anos 50 para Cuba, não era uma questão, por exemplo, ter um sistema de internet e processamento de dados e GPS próprio como tarefa da revolução. Hoje é uma questão. Então, veja, perceba que sim, existe um critério objetivo, esse próprio critério objetivo ele tem uma variabilidade histórica. Há que se oferecer uma explicação, e aqui, veja, eu faço um apelo inclusive a você, há que se oferecer uma explicação qualificada de por que acontecem essas mudanças atuais na China e mostrar que, na sua concepção, isso não significa uma retomada de uma transição socialista ou uma permanência nunca abandonada de uma transição socialista, percebe? No texto que eu publiquei no blog da Boitempo, que eu já citei aqui, eu faço uma crítica ao professor Botelho em relação a isso. Eu falo, olha, bicho, o professor Botelho ele selecionou os dados
que se encaixam na sua leitura de que a China é uma experiência capitalista, per si, excluir os outros dados. O mesmo vale para a União Soviética. Veja, eu tenho muita simpatia por uma tradição crítica altusseriana que existe aqui no Brasil de leitura do direito, né, que mistura Althusser e Pachocanes. Só que essa tradição crítica, ela tende a falar que a União Soviética, por exemplo, era um capitalismo de Estado e falar que não existia mudanças substanciais no processo produtivo, que continuava, por exemplo, a separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, né, comando no processo produtivo. Veja, sim, existia sim divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual na União Soviética, só que não era igual no sistema capitalista, sabe? Não era igual ao sistema capitalista e isso não muda o fato que existiam várias outras transformações. Por exemplo, existia acumulação privada de riqueza socialmente produzida? Não. Existia lucro como elemento orientador do processo produtivo? Não. Existia capacidade de venda, né, de relação mercantil da propriedade privada dos meios de produção? Não. Existia desemprego? Não. Existia ameaça do desemprego como elemento disciplinador da força de trabalho? Não. Sabe? Então, você tem uma série de elementos que você cria uma explicação muito fácil. Ah, capitalismo de Estado. Por quê? Porque continuava existindo Estado, continuava existindo, o processo produtivo não era dirigido por autogestão operária. Então, tudo bem, suave, vamos nessa. Agora, existiam vários outros elementos que não é igual ao capitalismo. Você fala de capitalismo de Estado, você está explicando pouca coisa. O que eu quero dizer é que a gente precisa qualificar esse debate. Veja, eu não estou afirmando aqui que a China é uma experiência socialista, que o Elias Jabbour está certo, ou que o Domênico Lossurdo, que, por exemplo, fazia esse debate, que a China é uma experiência socialista, está certo. Eu também tenho sérias dúvidas se, por exemplo, os teóricos que defendiam que a China restaurou o capitalismo nos anos 80 e 90 estão certos. Sabe? Tenho seríssimas dúvidas. Mas me parece muito claro que a gente pode explicar a tendência de sucesso de teorias X ou Y de acordo com a própria época histórica e seus determinantes mais aparentes. O fato de que a conjuntura política atual da China dá visibilidade a produções teóricas como a de Elias não significa que Elias está certo e que daqui a 10, 15 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, porra, Elias ali acertou, a China é uma nova economia do projetamento. Não significa, percebe? Muitas coisas podem acontecer e há sempre um perigo de a gente olhar para a conjuntura e perder o sentido do longo processo histórico. Isso é um perigo muito grande, não só na análise política, imediata na ação política, como na teoria, né, como um todo, na análise científica. E é um esforço constante do pesquisador para perceber as tendências de longo prazo que se expressam na conjuntura e não se perder na conjuntura. O que eu sei é que não dá para tentar resolver o problema da transição socialista a golpes de carteirada de citação de Marx. Embora o estudo da obra de Marx seja evidentemente fundamental no debate sobre a teoria da transição socialista, a gente precisa ter uma abordagem complexa, histórica, dinâmica e que consiga dar explicações reais e concretas para as pessoas. Então, eu todo dia, enfim, usando muitas redes sociais, no debate, na agitação, na propaganda, eu todo dia, por exemplo, recebo perguntas de jovens que tomam como algo evidente o fato de que a China, a burguesia não controla o poder político porque toda semana tem um burguês indo preso lá. E porque recentemente, por exemplo, no caso da Evergrande, em vez de acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, o Estado ir lá salvar a empresa e as famílias, milhões de famílias se fuderem e perderem suas casas, no caso da China, o Partido Comunista mandou o cara pagar o passivo da empresa com seu patrimônio pessoal. Eu acho que isso é prova que na China a burguesia não controla o poder político. É óbvio que não, isso seria simplismo. Eu não defendo isso. Agora, tem um fenômeno para explicar, que a juventude olha o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, né, no caso da crise imobiliária, e olha o que está acontecendo na China hoje. A diferença é clara. Você não vai só explicar isso com capitalismo de Estado, sabe? A diferença é muito clara. Então é necessário dar uma explicação teórica. O resumo desse vídeo é: você que defende que a China não é uma experiência socialista, que o Vietnã não é uma experiência socialista,
é necessário qualificar o debate e dar uma resposta para esses movimentos conjunturais para melhorar esse ambiente de debate. Como todo mundo sabe, eu não tenho posição fechada sobre a China, porque para mim a questão central é a questão do poder político, né? Eu não estou suficientemente convencido que a China é um Estado operário, ainda que um Estado operário com deformações, sobredeterminado pela dinâmica da lei do valor e o crescimento das relações mercantis. Eu não estou convencido que a classe trabalhadora detém o poder político na China. É por isso que eu não afirmo que é uma experiência socialista. Ao mesmo tempo, eu não estou convencido que uma restauração capitalista foi concluída na China. Teve uma vez que eu fiz um debate, e até caminhando para a conclusão, veja, uma vez eu fiz um debate no Facebook, né, com um professor da UFRJ, que é militante de uma organização trotskista do Resistência. Esse professor, ele falou que a União Soviética deixou de ser uma experiência socialista com a vitória do stalinismo. E a partir de então existiu a vitória da contra-revolução. Beleza. Aí eu fiz uma pergunta meio óbvia. Eu fiz, bicho, vem cá. Percebe a consequência dessa tua fala? Porque, veja, gente, a União Soviética acabou com o desemprego, acabou com a fome, acabou com o analfabetismo, universalizou o esporte, a cultura, ela virou a potência, lançou o Sputnik para não sei o quê, no período de 1930 a 1960, né? Inclusive venceu a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, esse rapaz que eu estava debatendo, esse professor, falou que foi o período da contra-revolução. Então, peraí. Você está dizendo que é possível um processo político contra-revolucionário acabar com o analfabetismo, acabar com a fome, acabar com o desemprego, criar a maior rede de bem-estar social que até então a humanidade já conheceu, universalizar acesso à creche, à lavanderia pública, restaurante público, criar ginásio de esporte, de balé, de ópera. Você sabe que a União Soviética até hoje é a segunda maior medalhista olímpica de todos os tempos. Ela só disputou, se eu não me engano, 20 Olimpíadas, né? Sim. Então é isso, uma potência dos esportes, da cultura. Tem uma pesquisa da Unesco de 71, se não me falha a memória, que mostra que o povo soviético era o que mais lia do mundo. E era ultra comum, era inclusive parte da arquitetura da União Soviética, a casa do operário soviético ter uma biblioteca. Que os caras, sabe, é isso. A galera lia assustadoramente, ia pra ópera, ia pra museu, ia pra cultura. Então, peraí, você tá dizendo que a maior rede de consumo cultural da história naquele momento foi construída pela contra-revolução, ou seja, isso tem uma consequência. Se você defende isso mesmo, que a partir dos anos 30, tudo que aconteceu na União Soviética foi uma contra-revolução, você tem que reformular o conceito de contra-revolução. Percebe? A consequência teórica de dizer isso é a mesma coisa. Se você olha para a China atual e você diz assim, isso é vulgarização de Marx, isso restaurou o capitalismo há muito tempo e por aí vai, isso tem uma consequência, é você dizer que o capitalismo ainda tem potencial civilizatório para oferecer. Porque se a China está construindo agora o maior estado de bem-estar social da história da humanidade, se a China erradicou a extrema miséria, se a China está ampliando o acesso à saúde, à educação, à cultura, a lazer, à moradia, se ela está melhorando a alimentação, melhorando o bem-estar, se ela tá construindo, trem-bala pra todo canto, queria muito um trem-bala Recife, Rio de Janeiro, um bagulho de... China tá construindo trem-bala pra todo canto, tá melhorando tudo. Isso é per si capitalismo? É isso? Tudo bem, eu acho que pode defender isso. Só que isso tem consequências teóricas. É você dizendo que o capitalismo ainda tem elementos civilizatórios. E aí, se você olha e diz assim, a China erradicou a extrema miséria, é capitalismo. Cauê vai ter que virar capitalista. Imagina só, Cauê vai olhar assim, então, peraí, Cauê, o sonho de Cauê é viver na China, tem uns trem-bala, né? Tem uns trem-bala, tem emprego, tem essas paradas. Aí imagina, Cauê vai olhar isso e vai dizer assim, bicho, então você é comunista, mas não. Quer dizer, se dá para resolver o problema do analfabetismo, dá para resolver o problema da miséria, dá para resolver o problema da fome, dá para resolver o problema do transporte, dá para resolver o problema da saúde, dá para resolver o problema da ciência e tecnologia, enfim, todos os problemas fundamentais que o Brasil tem. Sem o socialismo, dá para resolver com o capitalismo de Estado como na China, por que Cauê vai ser socialista? Marxista. E reparem que eu não estou falando mal de Cauê, né? Recebi uma reclamação aí, dizendo que eu só falava mal do jovem aí, tô até elogiando ele agora. Por que Cauê vai ser socialista? Percebe? Tem consequências esse tipo de fala teórica. E eu não estou dizendo que
Tudo isso que eu citei que a China está fazendo é prova de socialismo, não necessariamente também. Mas existe uma série de elementos que a gente tem que considerar em sua totalidade. O resumo da ópera é: o debate sobre transição socialista, ele tem que considerar a conjuntura histórico-concreta que ele está inserido e os fundamentos objetivos da teoria da transição socialista, postos não só pela obra de Marx e Engels, como pela experiência histórica acumulada que a gente tem, para qualificar o debate, para não cair em idealismos, para não cair em concepções intelectualistas, né? Para não cair na ideia, tem uma famosa tirada do Domenico Losurdo, que a Rossanda, eu acho que é esse o nome dela, uma famosa comunista italiana, ela fala que no século XX tudo aquilo que a gente viu foi capitalismo de Estado, que nada teve a ver com socialismo. Aí Losurdo vai e tira uma onda, né? Losurdo faz assim: é uma pena que a camarada não avisou os Estados Unidos que a União Soviética e o Bloco Socialista não passava de capitalismo de Estado, porque teria evitado a Guerra Fria. Então, assim, sabe? É isso, assim. Tem que avisar para a burguesia do mundo, já que a explicação é tão simplista assim, que o Partido Comunista não passa de uma organização para gerir o capitalismo chinês. Aí não tem problema, né? Tá tudo na paz, tudo certo, vamos embora. Ao mesmo tempo, não dá para olhar para a China e dizer assim: ah, tem bilionário, tem altíssima desigualdade de renda, riqueza e propriedade, mas são contradições do socialismo. Veja, sabe, algumas contradições não são aceitáveis. Inclusive, eu até fiz uma provocação a meu amigo Elias, nesse texto que eu escrevi para o blog da Boitempo, porque eu falei: ó, Elias, tem que explicar por que, por exemplo, a China desmontou o sistema de saúde da China e a classe trabalhadora ficou, até o governo Hu Jintao, praticamente sem cobertura de serviços básicos de saúde. Não dá para dizer que isso é meras contradições do socialismo, porque tem contradições que não são aceitáveis. Por que se desmontou o sistema público de saúde centrado na fábrica e não se construiu nada no lugar? Eu acho totalmente compreensível quem olhou esse processo e viu assim: ah, bicho, isso aí é a restauração do capitalismo. Porque vai dizer o quê? Que precisa o quê? De plano de saúde e de clínica privada para desenvolver as forças produtivas e tecnologia? Não precisou. Abriu um espaço para acumulação privada, que criou bilionários na área da saúde privada e que agora o partido está querendo controlar. Mas por que se abriu nessa época? E por que agora está controlando? Por que agora está se reduzindo um espaço para acumulação privada de capital na saúde? Sabe? Pesquisa concreta, gente. Estudo, debate, qualificação. A gente precisa melhorar não só o estudo concreto sobre os casos do passado como a União Soviética e os possíveis casos atuais como China e Vietnã, mas a partir desse estudo criar uma teoria que realmente compreenda os fenômenos com sua totalidade. É isso que eu peço nos debates sobre transição socialista. E eu não acho que é pedir demais. Eu acho que essa é a tarefa de um marxista, eu acho que essa é a tarefa de quem leva a sério a ciência revolucionária do proletariado. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar para geral, olhar os cursos de classe esquerda, as camisas da Bolivariana, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.